Você, tá certo? A gente está recebendo aqui o Elton Pereira, ele que é psicólogo. Bom dia. Bom dia, Carla. Muito prazer estar aqui. Sempre muito bom quando eu recebo convite aqui do programa. Fico muito feliz de você estar aqui também para a gente falar sobre um assunto extremamente delicado, que a gente sabe que acontece muito, é o transtorno do estresse traumático. E esse, na verdade, é um distúrbio caracterizado pela dificuldade de se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar algum acontecimento assustador. A gente está aqui no programa, todo o tempo a gente está mostrando aí inúmeras situações que acontecem, as fatalidades acontecem do nada e a gente acaba passando por uma situação muito complicada, principalmente quando a gente está ali testemunhando, né? É isso mesmo, Carla. E o momento ele é muito oportuno para que a gente fale, a gente usa a sigla TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático. O momento ele é muito oportuno para que a gente possa também entender esse contexto emocional que estão vivenciando, por exemplo, as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Inclusive toda essa manifestação que a gente observa hoje dos psicólogos oferecendo inclusive atendimentos gratuitos, né, para as pessoas que necessitam, não só as vítimas, né, ali os familiares, mas também as pessoas que estão participando, por exemplo, dos resgates, né, as pessoas que estão ali de alguma forma prestando algum tipo de assistência. Elas estão entrando em contato com aquele evento traumático. E a gente chama transtorno do estresse pós-traumático porque ele justamente está ligado a essa ideia de um acontecimento mais grave mesmo. Tragédias, acidentes que, de certa forma, causam um impacto maior, né? Não está relacionado só à questão mesmo trágica, pode ser, por exemplo, o fim de um relacionamento, um luto que você esteja vivenciando, tudo isso tem potencial para causar o que a gente chama do transtorno do estresse pós-traumático. E como é que é feito o diagnóstico? Tá, é preciso que a gente entenda que esse transtorno, ele fica ali naquele guarda-chuva que a gente chama os transtornos de ansiedade. E aí, por isso a importância, inclusive, da gente buscar uma ajuda profissional, a gente fala assim, eu tenho ansiedade, mas qual é o tipo da sua ansiedade, né? A minha ansiedade não é igual à ansiedade da Carla, não é igual à ansiedade sua que nos acompanha agora nesse momento. Então, a importância de buscar ajuda, às vezes, é para saber, é uma fobia social, é um transtorno do estresse pós-traumático? E aí, nesse tipo de transtorno, a gente tem um passo a passo para que as pessoas elas comecem, inclusive, a despertar, né, para dizer assim, será que eu estou vivenciando essa condição? Qual seria esse passo a passo? O primeiro e o mais evidente, Carla, é que nessas pessoas que são vítimas de algum desses tipos de acontecimento, ela começa a reviver a situação, né? Então é aquela que a gente chama da revivência do fato. A pessoa começa, mesmo a situação ela já aconteceu, já passou, inclusive pode se passar anos de uma determinada situação e em algum momento a pessoa ela desenvolver aquele contexto emocional e ela começa a vivenciar como se tudo estivesse acontecendo naquele momento. A importância de se fazer o tratamento, né? E buscar ajuda também para entender, né, o que é que está acontecendo. Então esse seria um primeiro fato. A esquiva social também, ela está muito presente. O que seria essa esquiva social? Pelo medo, pela angústia de que aquela situação ela volte a acontecer, a pessoa ela começa a evitar pessoas e situações. Então eu vou me afastando, eu vou me isolando. Por isso que hoje a gente diz que se o TEPT ele não for tratado a tempo, a pessoa evolui para um quadro de depressão, porque ela vai cortando vínculo, né? Isso interfere no ciclo de amizade, nos relacionamentos interpessoais, nas relações de trabalho também. Então cada vez a pessoa ela vai se isolando mais, né? Por isso que tem muito potencial também para levar ao quadro de depressão. E a terceira categoria desses sintomas que a gente observa nesse diagnóstico seria justamente as manifestações físicas mesmo do corpo. Então, geralmente vai ser aquele sujeito que apresenta muito taquicardia, ali ele tem constantes crises de ansiedade, uma preocupação muito intensa. Vive tenso, né? Um estado de alerta a todo tempo, como se realmente alguma coisa fosse acontecer. Então, esses seriam os três principais sintomas, né, essa categoria que a gente iria observar para começar a desconfiar do TEPT. Quais são as recomendações que você traz para a gente? Aí as recomendações super importantes. Primeiro que as pessoas têm dúvida, sim, mas, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, essas pessoas elas já podem estar vivenciando o transtorno? Não, porque é pós, né? Teria que ser, um evento pós-traumático. Mas dependendo de como que essa situação ela vai ser conduzida no momento atual, e aí por isso a importância do suporte familiar, a importância de que se em algum momento você percebeu que não está conseguindo lidar da melhor forma possível com aquela situação, que você busque ajuda, né, que você procure conversar, falar com alguém sobre determinada situação e dependendo desse manejo, do que vai ser feito agora, é que a gente vai observar no futuro se essas pessoas elas vão ou não desenvolver esse tipo de transtorno. Para a nossa felicidade, a maioria das pessoas elas conseguem lidar, encontrar repertório para poder ressignificar
e também seguir em frente. Entra aí muito a questão do processo de resiliência também, né? A resiliência vai fazer com que a gente olhe para toda aquela situação traumática e decida ressignificar na nossa mente, na nossa cabeça, para a partir de então começar a seguir em frente. No caso específico das tragédias que a gente está vendo aí acontecer, né? Você escuta muitos relatos de pessoas agradecendo por ter conseguido salvar a vida, agradecendo em algum momento também por ter conseguido salvar ali seu animalzinho de estimação. E você percebe que o relato de algumas pessoas não, o mais importante está aqui. Está aqui a minha vida, está aqui o meu animalzinho de estimação, então daqui para frente o resto a gente corre atrás. A gente vai em busca de reconstruir tudo que a gente perdeu, né? Então, a maioria das pessoas, elas conseguem ter esse comportamento mais positivo e aí ressignifica a situação e vai ter uma prevalência ali em torno de 6 até 7%, que a gente considera que é alta, né? Esse tipo de prevalência, de pessoas que não vão conseguir esse mesmo repertório. Quando a gente observa também a parte dos estudos relacionado ao que acontece no cérebro, né, na nossa cabeça, é uma espécie de desajuste ao armazenamento de informações. A gente utilizou algumas áreas do cérebro que ela só armazenou a emoção do momento, né? Então a gente vivencia o fato como se ele estivesse realmente acontecendo no hoje, no agora, porque a gente não tem esse armazenamento de memórias que traz para a gente a consciência sobre o que realmente aconteceu, né? De que foi um evento, foi uma catástrofe, de que a possibilidade de que aquilo aconteça é remota. Então, as pessoas que vivenciam o transtorno, elas meio que perdem um pouco dessa noção e generaliza também, né? Um exemplo mais prático, Carla, seria mais ou menos assim. Imagina que você sofreu um acidente, né, de trânsito e aí o carro que bateu no seu foi um carro vermelho. Uma pessoa, obviamente, com um mecanismo funcionando da forma correta, ela iria ressignificar toda essa informação. Então, como que seria ressignificar? Entendeu que aquilo é uma situação, corria um risco de entrar no trânsito e, enfim, depois a pessoa consegue lidar com a situação. O que vivencia o transtorno, ele vai generalizar. Então, a pessoa ela vai começar possivelmente a ter medo de todo o carro vermelho, de ter toda a situação que leva ela ao trânsito. Na maioria das vezes, ela não vai conseguir nem entrar dentro de um carro, né? E aí a importância da gente buscar ajuda, de buscar um tratamento, na maioria das vezes envolve medicação e terapia. Os estudos recentes, eles mostram também que só o tratamento medicamentoso, ele não é totalmente eficaz, né? O que vai fazer o diferencial é essa combinação, a gente buscar o processo terapêutico e aliar com a medicação, se for o caso, né? E aí a gente aproveita também aqui a oportunidade dessa fala, dessa entrevista também, para poder chamar a atenção da sociedade de forma geral. As pessoas, elas precisam ser mais solidárias umas com os outros e menos julgadoras, né? Porque a gente tem a mania de julgar as pessoas, sendo que todos nós estamos sujeitos a qualquer momento acontecer alguma coisa com a gente. Então, a gente precisa deixar de julgar as pessoas, porque são exatamente esses julgamentos que a gente faz que adoecem ainda mais aquela pessoa que está vivenciando aí uma situação pós-traumática. Muito obrigada. Você me permite fazer só uma observação rápida, porque o ponto que você tocou, ele é muito importante, né? As pessoas, elas tendem a fazer esse julgamento e é importante também, principalmente nessas situações, que a gente meio que não menospreze o sofrimento do outro. Às vezes, o que para você pode ser uma bobagem, para o outro pode estar causando um grande sofrimento. Mas e empatia, é justamente né? esse julgamento, essa falta de empatia, né, desse outro, que pode provocar o adoecimento dessa pessoa que está ali ao seu lado. Né? Então é importante que a gente pense sobre isso também. E ninguém tem o direito de julgar a vida de ninguém, né? Ninguém. Né? Pelo contrário, a gente tem que ajudar as pessoas. Ou se a gente não quer ajudar, que a gente se cale ou que a gente tenha, assim, né? Mas... E que a gente perca o preconceito também de buscar ajuda. Hoje a gente tem tratamento para muita coisa, mas às vezes o preconceito é quem barra, é a nossa grande barreira hoje para tratar, principalmente de saúde mental.